Olá a todos, esse é o canal Revelando Verdades. Nós estamos iniciando aqui o segundo vídeo deste canal. O primeiro vídeo, você que acompanhou, meu amigo, você teve uma noção sobre o reino de Deus. Nós vimos que Cristo falou muito sobre o reino de Deus. Por exemplo, vamos relembrar? Em Lucas capítulo 21, versículo 31, Cristo disse: "Deste modo também vós, quando virdes", olha o detalhe, "quando virdes estas coisas ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus." Então Cristo, quando ele falou sobre os sinais dos últimos dias, os sinais dos últimos tempos, ele usou a expressão "quando virdes". Vir o quê? Ver o quê? O que aconteceria na terra que seria um sinal de que o reino de Deus estaria próximo de agir? Essa pergunta e muitas outras sobre o reino de Deus serão respondidas nesse vídeo, Estudo das Escrituras. O que é o reino de Deus? Parte 1. Mas primeiramente, para sabermos o que é o reino de Deus, seria interessante nós sabermos o significado dessa palavra reino. Então a palavra traduzida reino, se você acompanhar aí no vídeo, a palavra traduzida reino nas escrituras gregas cristãs, quando eu uso a expressão, apenas um parênteses, escrituras gregas cristãs, eu estou me referindo ao Novo Testamento. Usa-se a expressão Novo Testamento, porém, nós teremos vídeos posteriores que falarão que esse não é o modo correto de citar Novo Testamento, escrituras gregas cristãs, porque ela foi escrita na língua grega. Era a língua internacional da época de Cristo. Então a palavra traduzida reino nas escrituras gregas cristãs é basileia, que significa, notem a definição, um reino, domínio, a região ou país governado por um rei. Pode significar também autoridade, domínio, reinado, dignidade real, título e a honra de um rei. Esse dicionário em grego dá a definição dessa palavra reino. Agora, o que eu quero focalizar com você, meu amigo? Que essa palavra reino, ela significa região, local ou um domínio. Olha que interessante. É uma região. Agora, muitas religiões que existem hoje, elas dizem, por exemplo, que o reino de Deus é uma condição de coração. Será isso verdade? Não. Pelo simples fato da definição da palavra reino, significar região, aonde um rei governa nessa região, já nos dá a entender que não é uma condição, mas sim um local. Esse é o detalhe. É um local. Mas onde fica esse local? Onde fica essa região do reino de Deus? A própria Escritura nos dá a resposta. Não há necessidade de um teólogo ou de algum erudito nos dizer onde é este reino, em que região ele fica. A própria Escritura é a autoridade da explicação sobre esse assunto. Se você notar, logo mais abaixo, do Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, o capítulo 4, versículo 18, veja o que Paulo disse: "O Senhor me livrará de toda obra iníqua", e notem, "e me salvará para o seu reino celestial." Observaram? Paulo falando aqui de que quando ele fosse livrado de toda a iniquidade que existe na terra,
ele seria salvo. Mas para onde ele iria? O reino celestial. Então, já que nós já sabemos que reino é uma região, é um domínio, é um local, não é uma condição, é um local. E quando usa a expressão celestial, então é uma região celestial, é um local celestial. A palavra celestial nas Escrituras, ela significa céu. E ela tem basicamente dois significados nas Escrituras. O céu literal, a atmosfera onde nós vivemos, onde você enxerga as estrelas, a lua, o sol e assim por diante. Mas a Escritura também se refere ao céu celestial como sendo um local, um domínio invisível aos olhos humanos. Notaram uma definição? Um domínio invisível aos olhos humanos. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo, certa vez, disse para os apóstolos: para onde eu vou, vocês não podem ir, nem poderão me seguir. Essas palavras encontradas nos evangelhos, citadas por Cristo, ele deixou bem claro: para onde eu vou após a minha ressurreição, vocês não podem me seguir, vocês não podem me ver. Por quê? Porque esse reino, porque esse local não seria um local terreno. O reino de Deus não seria algo na terra, visível, mas algo celestial, que não está à vista dos homens. Então, o que nós compreendemos até esse momento? Que o reino de Deus tem um local, tem uma região. E onde fica esse local? Onde fica essa região? No céu. Um local invisível aos olhos humanos, que ultrapassa esse céu literal que nós enxergamos todos os dias. Muito bem. Então nós começamos a entender aqui. Compreendemos o que é o reino de Deus e onde fica. Certa vez, Cristo, quando ele estava conversando, os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, eles perguntaram para Cristo quando, olha a expressão, havia de vir o reino de Deus, em Lucas 17:20. Por favor, você pode acompanhar o texto aí na tela. Quando havia de vir o reino de Deus? Cristo, sabendo por que eles estavam perguntando isso, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo impressionantemente observável. Olha que interessante. O reino de Deus não vem de modo observável. Ou seja, se não é observável, então ele é invisível. Muito bem. Então Cristo aqui já deixou bem claro que o reino não seria visto, seria algo invisível. Por isso que Cristo disse para os apóstolos aquilo que eu falei recentemente: para onde eu vou, vós não podeis me seguir. Por quê? Porque esse reino não seria observado, não seria visível, seria invisível no céu celestial. Então, compreender bem esse assunto nos ajuda a entender o que é o reino, onde ele fica e se é possível ver ele ou não. Agora, veja que detalhe interessante. Visto que o reino não é observado, nem pode ser observado, e nem pode ser visto, porque ele é espiritual, ele está num domínio espiritual. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. O que você acha quando as religiões dizem que elas são representantes do reino de Deus da terra? Não acha precipitado essas expressões
que a religião usa hoje na Terra? Nós somos representantes do reino de Deus? Bem, pelo estudo das Escrituras que nós estamos tendo, isso não é verdade. Visto que o reino não é visível, não pode ser observado, ninguém deve imaginar que esse reino seja algo visto ou algo terrestre. Muito bem. Mas para ampliar a nossa visão sobre esse reino, como ele é algo totalmente invisível, embora as religiões ficam dizendo que é uma condição de coração e de que as religiões podem ser representantes ou fazem parte desse reino de Deus na Terra, isso não é verdade. Nós podemos compreender essas verdades bíblicas analisando o texto de Atos, capítulo 1, versículo 9, que está aí no vídeo. Por favor, acompanhe. Quando Cristo estava para ser ressuscitado, ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos. E Cristo estava voltando aos céus, depois de 40 dias com os apóstolos. E veja o que diz. E depois de dizer estas coisas, alguns conselhos, algumas ordens que ele havia dado aos discípulos, enquanto olhavam para ele, para Cristo, foi elevado e uma nuvem o arrebatou para cima, fora da vista deles. Observar uma outra expressão interessante? Fora da vista deles. Quer dizer, Cristo, quando ressuscitou e estava retornando ao céu celestial, para o reino de Deus, por que ele ficou fora da vista deles? Porque esse reino é invisível. A partir do momento que ele foi ressuscitado, não teria como ver mais ele. Ele ressuscitou agora, um corpo espiritual, retornando para esse reino de Deus que fica nos céus. Por isso que se usou a expressão fora da vista deles. Eles não podiam mais ver o próprio Jesus Cristo. Está começando a compreender realmente onde fica o reino de Deus e para onde Cristo foi após a sua ressurreição? Bem, mas depois que Cristo ressuscitou, ele subiu para o reino de Deus. Ele subiu para os céus, onde nenhum homem pode ver ou enxergar. Mas o que o Cristo foi fazer no reino de Deus, após a sua ressurreição? O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender ainda mais essas verdades importantes. Acompanhe comigo esse texto que está no vídeo. Hebreus capítulo 10, versos 12 e 13, diz assim: Mas este homem, Cristo, ofereceu um só sacrifício pelos pecados, perpetuamente, e se assentou, notem, à direita de Deus. Daí em diante. Olha só, nós temos que gravar essas expressões. Ele se assentou à direita, a partir do momento que ele sentou à direita, daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Vamos compreender então esse texto? Ali menciona que Cristo, na ressurreição, ele sentou-se à direita de Deus. Ou seja, ele não sentou no trono. À direita.